Olá, tudo bem? Eu não sei se você já se deu conta, mas nós raramente experimentamos o momento presente. Nós ou estamos presos a lembranças do passado, recordando acontecimentos ou remoendo partes incômodas da mente, ou nós estamos fazendo planos para o futuro ou preocupados com coisas que muito provavelmente jamais irão acontecer. Mais de 90% do alvo da nossa preocupação jamais se concretiza. O presente é tão raro na vida da maioria das pessoas que é até difícil de provar que ele existe. A nossa mente não tem dúvida alguma de que existe o passado, pois a memória aponta para isso o tempo todo. Então existe o passado. O futuro também é facilmente percebido pela mente, pois a experiência demonstra que o futuro já chegou, né? E tem mais futuro para chegar. Mas e o presente? A percepção do momento presente é de no máximo 3 segundos. Eu falei agora em 3 segundos e isso que eu disse já é passado, já passou, não volta mais. Quando você assistir ao início desse vídeo, isso já é passado, nunca mais vai voltar. A falta de viver o presente é uma das principais causas da angústia, da ansiedade, da sensação de cansaço mental. E hoje, mais do que nunca, parafraseando Faustão, né? Mais do que nunca, nós vivemos dominados pela mente. Lembre-se de que em toda a história da humanidade, até menos de 100 anos atrás, nós não tínhamos nenhum veículo de comunicação de massa. Aí veio o rádio, veio a televisão, veio a massificação da música, né? E hoje grande parte das pessoas vive dominada pelas redes sociais, gastando tempo e energia com futilidades que mais irritam do que informam ou do que simplesmente distraem. Poucas pessoas conhecem a sua verdadeira essência, o eu, que está lá no fundo observando sem se identificar com nada. Eu conheço. E só por essa experiência já valeria a pena ter vivido, acredite. Eu não posso ensinar você a conhecer a sua verdadeira essência porque isso não se ensina. Mas eu posso ajudar você a lembrar-se de como é bom viver o agora. A primeira maneira de viver o agora é através da meditação. E acho que é a maneira mais conhecida. A meditação consiste em não pensar. Quem nunca tentou meditar, ou quem tentou e logo desistiu, pode achar que é impossível não pensar. Porque a nossa mente é programada para pensar. Mas não é bem verdade, isso não é bem verdade. O pensamento é uma função da mente, mas é a mente que está a nosso serviço. Nós não somos escravos da mente, pelo menos não é para ser assim. A mente não para de pensar porque ela foi mal educada, mal orientada. É possível silenciar a mente. Alguém pode argumentar, né, alguém que não tem esse conhecimento, que a mente não silencia totalmente, que uma hora nós vamos pensar que não estamos pensando e vamos pensar assim, não estou pensando, né? Mas que essa constatação já é em si um pensamento. Mas não, isso é um estágio na direção do não pensar, mas não é o não pensar. É preciso insistir e ir mais longe. Quando você alcança o estado de meditação, você se percebe como testemunha, mas é uma coisa bem diferente de pensar, não há pensamentos. A técnica de meditação que eu uso é me concentrar no meu coração. Não nos batimentos cardíacos, no coração. Nada a ver com chakra, coração mesmo. Eu entro no meu coração e fico lá, investigando, buscando um ponto cada vez menor no meu coração. E essa é a mesma técnica que eu uso há bastante tempo para projeção consciente. Mas seja para me projetar, seja para meditar, eu preciso de algumas condições ideais. Eu preciso de silêncio, eu preciso estar sozinho, eu não posso estar muito cansado ou com sono, também não posso estar muito aceso, né, ou preocupado. Eu tenho que ter alguns cuidados com a alimentação, enfim, não é algo fácil de se fazer, algo que se possa fazer a qualquer hora.
né? Exige uma série de condições. A segunda maneira de viver o agora é através da ação. Isso funciona principalmente para descansar a mente. Quando nós nos dedicamos a uma atividade de que nós gostamos e nos concentramos nela, o tempo para. Nós não sentimos o tempo, pois passamos a viver o agora, aquele agora em que nós estamos fazendo aquilo que nos propomos a fazer e que gostamos de fazer. Isso funciona melhor com trabalhos braçais ou manuais. Mas tem que ser alguma coisa que você goste, não pode ser uma tarefa, não pode ser um dever. Pode ser consertar alguma coisa para quem gosta, pintar um quadro, fazer jardinagem, desenhar, trabalhar com madeira, trabalhar com argila, enfim. A ação é uma coisa que é muito valorizada no judaísmo. Uma das leis da mente ensinadas por Jesus, né, naquela série As Leis da Mente Ensinadas por Jesus, que eu gravei, é justamente a lei de ação. Adão e Eva viviam no paraíso, onde não há tempo, não há passado, não há futuro, há apenas o presente, né? Por isso era o paraíso. Eles viviam plenamente felizes, porque não havia passado nem futuro, havia apenas o agora. Por que as crianças pequenas geralmente são tão felizes? Porque para elas não há passado e futuro. Elas vivem o momento presente, elas vivem o agora. Um dos simbolismos do mito de Adão e Eva é justamente a infância. Éramos felizes no jardim do Éden da infância. Depois comemos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, né, começamos a aprender e aí ferrou tudo. Agora estamos aí gravando vídeo para contestar coisas, né? Um dos castigos de Deus a Adão, por causa da sua desobediência, foi: ganharás o pão com o suor do teu rosto, ou seja, trabalhar. Nós temos a tendência de ver isso como um castigo, pois nós estamos tratando de um mito e o mito se utiliza de figuras fortes para nos impressionar. Mas, na verdade, o trabalho, nesse caso, não é um castigo. Pelo judaísmo, ele é visto como uma bênção, não como um castigo. Trabalho é ação. E através da ação nós recuperamos em parte o estado em que vivíamos no Jardim do Éden. A ação nos devolve ao presente. A ação nos permite viver o agora. A terceira maneira de viver o agora é a mais simples de todas. Não exige nenhum pré-requisito, nenhuma condição especial e pode ser praticada em muitos momentos. Se eu dissesse que ela pode ser praticada sempre, eu estaria sendo hipócrita, né? Talvez seja difícil para quem é ateu ou para quem simplesmente não gosta da vida. Eu estou falando da gratidão. O sentimento de gratidão nos devolve imediatamente ao momento presente. Pois se eu estou agradecendo por alguma coisa, é porque eu estou contente agora. Mesmo que eu agradeça por algo que ocorreu no passado, ou por uma condição que se deu no passado, se eu estou agradecendo agora, é porque eu estou contente agora. O sentimento de gratidão pela vida como um todo, esse sentimento traz consigo, intrinsecamente, o perdão e um entendimento mais elevado sobre tudo o que aconteceu em nossa vida. Pois se eu sou grato à vida, mesmo a vida tendo me apresentado momentos muito difíceis, é porque o que eu sinto agora supera todas essas dificuldades. Se eu sou grato à vida, mesmo tendo vivido coisas muito difíceis, quer dizer que valeu a pena viver tudo aquilo, pois o resultado final foi bom. Afinal, eu sou grato, e se eu sou grato, eu estou me sentindo bem. Para um ateu, isso talvez não tenha muito sentido. Eu digo talvez porque, como eu nunca fui ateu, eu não consigo pensar como um ateu, né? Mas, para um ateu, se eu sou grato, eu estou de alguma forma agradecendo a algo ou a alguém, né? Eu agradeço a Deus ou a vida. Deus, para mim, é a vida. Não há melhor definição de Deus do que vida. O fenômeno vida é Deus. Nós não temos certeza
de que a vida continua depois da morte? Eu acho que sim. Intimamente, eu acho que sim. A vida continua depois da morte, mas não temos como provar. Mas eu não conto com a continuidade da vida depois da morte. Isso não está assim nos meus planos, né? Embora eu ache que a vida continue depois da morte, eu não costumo contar com isso. Na verdade, com a minha compreensão da vida, e a minha compreensão é a minha compreensão, né? A sua é a sua, cada um tem a sua compreensão da vida. Mas com a minha compreensão da vida, essa vida aqui, que eu estou vivendo, já é mais do que suficiente. Essa vida que nós estamos experimentando e que nós tantas vezes banalizamos e a deixamos passar sem fazer ou sem sentir nada, essa vida é uma epopeia completa. Essa vida é toda a aventura humana na Terra. Os antigos hebreus não tinham nenhuma crença ligada à vida depois da morte, né? Os saduceus do tempo de Jesus também não. Eles acreditavam no seu Deus, Javé, e pediam a ele uma vida longa e próspera. E para isso, evidentemente, trabalhavam duro e seguiam regras que contribuíam para ter uma vida longa, próspera e saudável. Para eles, uma pessoa é abençoada por Deus quando tem prosperidade, quando tem saúde, quando tem uma vida longa e, de preferência, uma morte de causas naturais, né? Se eu tiver uma morte, Morel, se eu tiver uma morte que me permita refletir alguns poucos instantes que seja, pela última vez, acerca da minha experiência terrena, eu já me considerarei um homem privilegiado, inexplicavelmente feliz pela dádiva de ter vivido. Porque mesmo que alguém seja ateu, se esse alguém for feliz, mesmo que seja de vez em quando, ninguém é feliz o tempo inteiro, esse alguém sabe que vale a pena viver. E se ele puder escolher entre continuar vivendo, né, ou apertar um botãozinho e desligar o jogo, se tivesse um botão aqui agora que pudesse apertar para desligar esse jogo, e se ele prefere continuar jogando, continuar vivendo, é porque, afinal de contas, a vida vale a pena. A vida é um milagre. E esse milagre merece ser enaltecido e merece ser plenamente sentido. Se eu penso que não existe vida depois da morte, e que, portanto, nunca saberemos mais a respeito de nossa origem, e que se a vida não tem explicação nenhuma, também não existe Deus, e que eu vou desaparecer e nunca, num futuro muito breve, nunca ninguém vai saber que eu existi, eu que reflito tanto a respeito da vida desde criança, eu que sofri, que chorei, que me diverti, que amei, que trabalhei muito, que cansei terrivelmente, eu que fui crente, fui descrente, que experimentei tanto, que sonhei mais ainda, euzinho, vou desaparecer sem deixar vestígios. Eu não consigo ver nisso uma tragédia. Eu não consigo ver nisso algo sem sentido ou triste. Eu não consigo nem lamentar por não ver mais ninguém que eu ame ou por saber que não vou existir mais. Eu só consigo sentir uma imensa, incomensurável gratidão por ter existido. Só em pensar que eu poderia nunca ter existido, que nunca haveria um ser como eu, e que a vida, da maneira como eu a vejo e sinto, simplesmente não existiria e, no entanto, existe. Só isso já é motivo mais do que suficiente para eu ser grato à vida. E nessa reflexão, eu não sinto a menor falta de Deus ou de qualquer explicação lógica para a vida. A vida não é lógica, a vida é um milagre. Eu lamento por aqueles que não gostam da vida. Lamento, mas não posso fazer nada por eles. Eu sou grato à vida, mesmo nos momentos difíceis que todos nós temos, mesmo nesses momentos eu sou grato à vida. O que não falta na minha vida e na minha compreensão da vida são motivos para ser grato.
E em cada momento em que eu sinto gratidão, eu vivo o agora. Eu entro no reino do sentimento infinito de gratidão e me torno eterno. E por me tornar eterno, eu não faço questão de existir para sempre. Muita força e paz para você.